Fala galera, esse vídeo eu vou apresentar para vocês uma filósofa, aquela que é tida como a primeira filósofa da história, né? Ela é uma filósofa, é uma matemática, é uma astrônoma. Ela viveu em Alexandria, né? A Mesopotâmia, se não me engano, hoje em dia. Ela viveu num período muito importante da história. Ela era uma filósofa neoplatônica. Ela estava ali na briga, né, que é um período histórico, como eu disse, é muito importante, entre o paganismo, né, a religião grega, romana, com a religião cristã. É o auge, né, do crescimento ali, onde o cristianismo cresce muito no início, ali no fim do helenismo, começo da Idade Média, aonde está essa dominação, onde o oprimido, que era o cristão, ele era oprimido, né, pelas suas crenças, começa a se desenvolver, a crescer, a igreja cristã cresce muito e começa, né, a produzir muita coisa que eles sofriam nos outros. Então, existe uma briga política, né, porque a religião, ela não é desvinculada da política, né, em momento algum. Tá aí provas, né, atuais sobre isso, você pode ver isso hoje em dia também. E o cristianismo, conforme ele cresce, ele domina a sociedade e reprime a filosofia, e a Hipátia vai sofrer muito isso. Vou mostrar ela para vocês. Esse vídeo, deixando claro que esse vídeo eu não vou debater a filosofia dela, eu vou explicar para vocês conhecerem quem foi a primeira filósofa da história. Olha ela aí. A filósofa Hipátia, então, ela era uma professora, né? Ela ensinava filosofia na escola de Alexandria. Lembrando que a história da Biblioteca de Alexandria é uma história muito famosa. Tem um filme, eu vou colocar o link para vocês conhecerem embaixo, sobre ela, né, que conta a vida dela, o que ela passou. É um vídeo até bonitinho, dá para você ter uma noção histórica legal. E essa filósofa, ela tem diversas coisas que ela produziu, até na própria ciência. Ela inventou, né, uma dessas suas realizações científicas é o densímetro, né, é um aparelho para medir a densidade do líquido, sem você precisar ficar lá calculando, tal. Você coloca o líquido, tal, e ele mede a densidade do líquido. É coisa da ciência, né, não especificamente filosofia. Ela é uma filósofa neoplatônica, como eu disse, do período helênico. Isso aí, existem várias correntes. O que é o neoplatônico? O neoplatônico é o filósofo que traz novamente a filosofia platônica, que utiliza toda a estrutura platônica, que debate os conceitos e tudo mais. É claro que eles se desenvolvem a partir disso. Lembra que a filosofia, ela é uma grande produtora de questionamentos, então você questiona o próprio filósofo. O próprio Aristóteles, né, discípulo do Platão, fazia isso com Platão, questionava e negava muitas coisas que Platão falava. Mesmo Alexandria, olha, o próprio Alexandre o Grande ter sido, que é o rei, né, o imperador maior de Alexandria, nome Alexandria, ter sido discípulo direto do Aristóteles. Esse período é famoso pelo neoplatonismo, tal, e tudo mais. Como eu tinha dito lá no começo, tá essa guerra, né, nesse período histórico entre o paganismo e o cristianismo. O Teófilo, que é um importante cristão desse período, ele vem com a ideologia, né, ele veio com a ideologia de acabar com tudo que não era cristão. Então ele era contra toda essa estrutura religiosa. Tem um outro vídeo, eu vou ver se eu acho para pôr aí no link para vocês, que é chamado da criação do diabo, né, a criação do demônio, um negócio assim, que demonstra todo esse período histórico onde
os deuses, né, as criaturas pagãs são transformadas em coisas do mal, coisas do demônio, e mostra como que essa figura mitológica, né, a aparência do Lúcifer, do demônio e tudo mais, ele é desenvolvido nesse período histórico. A questão do chifre, a perna de bode, se você conhece a mitologia grega, você sabe que essas criaturas são mitológicas, né? O próprio sátiro, né, que era metade bode, ele é relacionado à imagem do demônio depois. Ele tem o deus, né? Os deuses gregos são relacionados. Então tudo isso começa nesse período com o Teófilo. E a Hipátia, nesse momento, ela se põe fora da discussão religiosa política. Ela tem essa corrente, né, aristotélica, se eu não me engano também, aonde a religião deve se submeter ao Estado. A filosofia dela, nesse sentido, crê que tudo se submete ao Estado. O Estado, ele é soberano a todas as coisas, então você não tem que estar desligado dele. Então ela não se punha, ela não se colocava, né, a palavra melhor, contra ou a favor de nada. Ela dizia que a ciência, a matemática, a filosofia e a religião, elas se submetem ao Estado como uma coisa só, sendo o Estado então soberano. Para ela, discussões políticas e religiosas não cabiam, né? A discussão filosófica, ela tinha que ser além disso, porque o Estado, ele é maior que tudo isso. Nós devemos obedecer e seguir as regras a partir do momento que todos participam daquilo. Lembrando da estrutura grega, né, de política grega, que é o que acompanha toda essa estrutura, né, de pensamento, onde a democracia real, né, todos participam, todos vivem dentro de um sistema político igual, todos questionam, todos dão suas opiniões e a gente chega num consenso para o melhor de todos. Essa é a democracia, né, deveria ser. Então você tem todo um movimento político religioso acontecendo e a Hipátia se colocando de fora. Tipo, ó, eu dou aula para todo mundo do mesmo jeito. Ela dava aula para os pagãos, para os cristãos, para os neutros. Ela não se importava com nada disso. O que ocorre então? O Teófilo, então, ele falece, se eu não me engano, e ele é substituído, né? O Teófilo, ele deixa de ser o soberano político e passa a ser Cirilo. O Cirilo, ele é muito mais fanático religioso do que o patriarca Teófilo, né? Então quem assume a estrutura é o Cirilo. O Cirilo, ele é muito mais implacável, ele começa a atacar de forma muito mais agressiva o paganismo. De qualquer forma, a estrutura dos dois é acabar com tudo aquilo que não é cristão, né? Por isso que eu falo, né, do oprimido se torna opressor, porque eles eram oprimidos porque eles não podiam seguir a própria religião, eles foram caçados, mortos, né? O período romano é muito pesado nisso tudo, né? Lembra lá, né, que foram eles que mataram Jesus e tudo mais. E a Hipátia, ela chega a um ponto que ela tem que se envolver na política. Por quê? Porque ela vai defender o Orestes. Orestes, ele era o delegado imperial, era ele que comandava a cidade aonde ela vivia, né? E ela vê que ela não pode mais se tornar neutra, ela vai ter que ir a favor de alguma coisa e ela vai ser a favor do sistema governamental, do Orestes. O Orestes, então, até o momento era pagão. Se você assistir o filme, né? O filme é legal, mostra o Orestes se rendendo ao cristianismo, né? Ela ainda mantinha aula para todo mundo, ela mesmo defendendo o Orestes, inicialmente pagão, ela não muda de postura, né? Ela continua dando aula, ela enfrenta problemas dentro da sala de aula devido ao fanatismo religioso, mas ela mantém a sua estrutura filosófica. Até que um dia ela passa a ser chamada de apagã, né?
por estar defendendo os seus pensamentos, e disso ela passa a ser chamada de a bruxa, né? Por que de bruxa? Porque aqueles que não entendem a sua matemática, a sua ciência, ao ver aqueles símbolos, aqueles desenhos, né, os seus cálculos, os seus pensamentos matemáticos científicos, dizem que o que ela faz é satanista, né? Então, se você não é de Deus, você é contra Deus. Se você não acredita no que eu falo, você acredita contra o que eu falo. Contra o que eu falo é Satã, é demônio. Então você não é cristã, você é diabólica. E todo esse pensamento fanático e ignorante, né? Porque você ignora milhões de vertentes que existem. Lembrando que ignorante não é burro, né? As pessoas confundem isso, eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso. Então, o que ocorre? Um dia, a Hipátia está chegando em casa, né? No ano de 1415, e ela é capturada e morta, né? Ela vai ser morta de uma forma bem grave. Por que é importante, né? Por que eu vim fazer um vídeo sobre essa filósofa e tudo mais? Primeiro, para vocês conhecerem que existem, né? Uma coisa que eu escuto muito, uma bobeira muito grande de aluno e tudo mais, é que só tem filósofo homem. Não é assim. Pensa lá, né? 415 é muito tempo atrás, já existia uma mulher filósofa. Nós temos várias outras. É claro que no período da Idade Média mal tem filósofo, né? Então mulher é muito mais difícil. Nós temos filósofas modernas, várias. E a Hipátia, ela é importante, né? É importante as pessoas conhecerem ela. Por quê? Porque existe toda essa estrutura histórica que torna ela uma filósofa de grande importância pela essa briga filosófica política, a perseguição pela falta de conhecimento, pela ignorância, pela própria... Como é que eu posso dizer, né? Pelo próprio fim histórico religioso da filosofia antiga, o nascimento da filosofia medieval. A Hipátia, ela é essa transição, né? Ela está nessa transição do que leva Sócrates à morte também, quer dizer, a falta do pensamento, o preconceito com a filosofia. Então, ela é uma figura importante de se conhecer, não só por ser mulher, né? Não só por ser filósofa, mas por ser alguém que impõe um pensamento que não estava ofendendo a ninguém, mas não estava sendo a favor de ninguém. Então ela é morta por isso, né? O grande absurdo social que a gente tem que parar para pensar, reconhecer e conhecer sempre, que é muito importante, certo? Valeu, até o próximo.